Você confia na ciência no Brasil? Confio. Confio, sim. Eu acho que a ciência hoje em dia é fundamental pra gente, né? Qual fonte você considera mais confiável? Cientista, porque cientista entende mais da área de ciência, né? Porque ele estuda para isso. Na minha opinião, cientista mesmo. E a menos confiável? A menos confiável seria acho que o político mesmo. Os jovens brasileiros continuam interessados em assuntos sobre ciência e tecnologia e meio ambiente. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, que entrevistou 2.276 indivíduos com idade entre 15 e 24 anos, de todas as regiões do país. De acordo com o levantamento realizado no início de 2024, 5 anos após a primeira edição, 67% dos jovens entrevistados se interessam por conteúdos ligados à ciência e tecnologia. Quando o assunto é meio ambiente, esse percentual sobe para 80%. Também 67% deles consideram que a ciência traz mais benefícios do que riscos para a humanidade. A jornalista Vanessa Fagundes, integrante da equipe da pesquisa, destacou a principal diferença entre as duas edições. Essa agora, 2024, a gente repete, o público repete boa parte das perguntas, mas a gente está vivendo um momento diferente, né? Um momento pós-pandemia, onde a gente teve aí, diversas campanhas e ações de divulgação e comunicação da ciência. Uma diferença, por exemplo, que eu acho interessante é a questão do comportamento dos jovens em relação à desinformação, ou como eles percebem e lidam com conteúdos potencialmente desinformativos. A gente vê que existe uma frequência maior, né? Existe um entendimento maior sobre como lidar com esses conteúdos. Eles checam mais informações, eles têm mais consciência sobre o que é, o que não é uma notícia falsa. Tem muitos meios de saber quando é fake news ou quando é de verdade a notícia. Geralmente eu procuro alguém que entenda melhor do assunto, algum professor, algum cientista e tal. Eu sempre levava essa informação pro meu professor, para ele falar se realmente é verdade ou é mentira. Eu buscaria primeiro ver em que veículos foram veiculados. As principais fontes de informação citadas pelos jovens são sites de busca como o Google e redes sociais como Instagram e YouTube. Considerando os hábitos de checagem de informação, 32% dos entrevistados disseram estar atentos às fontes de informação. Isto é, afirmaram verificar a veracidade do que encontram na internet. Em 2019, 15% diziam ter este hábito. Indagados sobre a frequência com que recebem conteúdos desinformativos sobre ciência e tecnologia, 41% dos entrevistados disseram recebê-los de vez em quando, enquanto 14% afirmaram receber esse tipo de informação com muita frequência. Principalmente na época da pandemia, eu recebi bastante fake news. Na época da Covid que a vacina trazia mais doença do que nos curava. Sim, com muita frequência, no grupo da minha rua. 40% dos jovens disseram ter dificuldade para identificar se uma notícia sobre ciência e tecnologia é falsa ou não, enquanto 53% admitiram que podem ter compartilhado notícias sem ter certeza se eram falsas ou não. É um sinal de alerta e é interessante a gente perceber como que essas relações, né, são complexas, não são lineares nem simples de compreender e estão muito aí envolvidas por outros aspectos da vida desses jovens. Então a gente, né, quando o jovem parece estar consciente, alerta sobre o que é desinformação, mas mesmo assim ele opta por compartilhar esse tipo de conteúdo, a gente vê a influência aí de fatores políticos, de valores associados aos grupos aos quais ele pertence. E o que nós temos percebido com os nossos estudos, esse é mais um que comprova essa percepção, é que esses valores, as trajetórias de vida, o contexto, né, o momento, tudo isso tem um impacto tão importante quanto a escolaridade e o conhecimento nessas opiniões e atitudes sobre ciência e tecnologia. O físico e sociólogo Yuri Castelfranchi, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e um dos autores do estudo, afirma que, embora importantes, o grau de escolaridade e o letramento digital e científico não são suficientes para interromper a cadeia de disseminação da desinformação entre os jovens. Segundo ele,
outros fatores devem ser levados em conta. Isso, pelos nossos dados, a gente viu que varia para cada tipo de desinformação. Então, a questão de vacina é uma coisa, a questão da terra plana é outra, a questão da mudança climática é outra. Em cada tipo de desinformação, quais são os fatores que mais tornam um jovem vulnerável, muda um pouco. Em alguns casos está ligado a posicionamentos políticos, por exemplo, uma visão mais, digamos, liberal ou estatista de como deveria ser gerida a economia. Em outros casos está ligado a valores morais, por exemplo, as opiniões dele sobre igualdade de gênero afetam a crença numa terra plana ou não, por exemplo. Em outros casos pode estar ligado à religião. Então, o resultado importante, a meu ver, é que letramento digital, letramento científico, letramento em saúde são as ferramentas importantíssimas para melhorar a resistência, né, dos jovens à desinformação, mas não são suficientes, porque pode ser que a pessoa assuma, digamos, propositalmente, né, a crença numa determinada teoria da conspiração, numa determinada trajetória da desinformação e também compartilha. Outro tema de destaque na pesquisa foi a visitação a espaços de ciências e a participação dos jovens em atividades científicas e culturais. Você tem costume de visitar museus ou exposições científicas? Não, porque eu nunca tive oportunidade. Lá em casa não tem muito dinheiro para ficar indo em museu e a escola nunca levou. Frequentei diversos museus, minha família tem o hábito de frequentar museus. Você já foi em alguma instituição ou museu de ciências? Que eu me lembre, não. E a escola também nunca me levou. O local mais visitado por eles são as bibliotecas, citadas em 32% das respostas. Apenas 8% dos entrevistados disseram ter visitado museus ou centros de ciência e tecnologia. E somente 8% conseguiram se lembrar do nome de um cientista brasileiro. 19% deles lembram o nome de uma instituição de pesquisa nacional. Você conhece alguma instituição que faça ciência? Acho que Fiocruz. Instituição de pesquisa? De ciência e tecnologia eu fico devendo. Não conheço nenhuma instituição de pesquisa. Você conhece algum cientista? Albert Einstein. Nikola Tesla. Acho que o Nicolelli seria o nome mais interessante para citar. Einstein. Isso mostra, na verdade, uma ambivalência, porque mostra uma distância dos jovens da ciência real. De um lado, a maioria dos jovens está interessada em ciência, está perto da ciência, se informa. Por outro lado, está claro que, por exemplo, os tipos de cientista que os jovens tendem a lembrar, os jovens mencionam muitos que são pessoas mortas, ou cientistas estrangeiros, ou pessoas que não são cientistas, mas são divulgadores, os nomeiam como cientistas. Vanessa Fagundes conclui que, embora as opiniões e atitudes dos jovens brasileiros em relação à ciência e tecnologia sejam positivas, ainda há desafios. A pesquisa, ela, claro, traz muitas oportunidades de atuação, de pesquisa, mas ela também aponta alguns desafios que são importantes serem levados em consideração. A gente pode falar, por exemplo, a questão das meninas na ciência, né? Esse é um dado que eu acho particularmente interessante. Nós ainda precisamos fazer com que as mulheres se enxerguem em todas as carreiras da ciência, né? Para algumas carreiras, principalmente ligadas às exatas, elas não se veem ainda naquele campo. Nós precisamos melhorar também a questão do acesso aos espaços e às atividades científico-culturais. A gente tem uma desigualdade muito grande, principalmente com relação à região, né? Em algumas regiões do país as pessoas dizem não visitar esses espaços porque eles não existem na sua região. E a gente tem desafios diversos num contexto mais amplo relacionados ainda a lidar com essa desinformação e com esse conteúdo desinformativo sobre ciência. E isso daí vai passar, né, pela ação de vários grupos, comunicadores, educadores, gestores, que vão precisar de uma atuação aí integrada para a gente conseguir atingir melhores resultados. Segundo a historiadora da arte, Juana Nunes, diretora de popularização da ciência, tecnologia e educação científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, os dados da pesquisa são fundamentais para auxiliar a elaboração de políticas públicas. É decisivo a gente entender como os jovens pensam,
Então essa pesquisa ela traz para a gente caminhos de como fazer uma política pública que de fato chegue à juventude brasileira e que enfrente os debates da desinformação, da baixa qualidade da educação básica, de a gente ter um letramento científico, um letramento digital, para que a gente possa tornar essa juventude cada vez mais ter acesso ao conhecimento, ao que os nossos pesquisadores fazem, a uma educação científica de qualidade, ao que a ciência produz no Brasil. Porque nós temos um grande desafio no Brasil, que é ter uma cidadania científica, que é garantir que a juventude e as crianças tenham uma educação de qualidade.